Nesse vídeo eu vou estar falando passo a passo de como você ser um cristão ardente por Jesus, um cristão que arde e que ama Jesus de uma forma sobrenatural. Se você já gostou dessa ideia, eu queria te falar para você assistir até o final, porque o último passo tem poder de transformar a sua vida, mas você só vai conseguir se você assistir tudo. Bom, todos nós sabemos que a conversão ela é apenas o início de uma linda caminhada com Jesus. Se você se converteu, parabéns, você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida. Mas eu queria falar que a sua vida cristã ela apenas começou. Jesus tem algo muito maior para você, mas para que nós conseguimos acessar isso, nós temos que estar disposto. E se você está assistindo isso, significa que você está disposto a acessar. E uma dica bônus que eu vou te dar é que você tenha persistência, porque eu te garanto que a vitória não é para quem começa, mas sim para quem termina. Então eu te garanto, profetizo sobre a sua vida, que você vai terminar essa jornada. E se você não é inscrito, se inscreve, porque neste canal nós te damos dicas, nós te damos conselho de como você ser um cristão mais parecido com Jesus, um cristão fervoroso. O primeiro passo é nós entendermos que nós necessitamos todo dia de um tempo a sós com Jesus. Meu irmão, é muito simples de nós entendermos isso. Eu e você, nós somos cristãos, correto? Nós somos pessoas que comem, que almoçam, que tomam café da manhã, que janta todos os dias. Mas, se nós ficarmos sem comer, o que acontece? Nós desfalecemos, nós morremos aos poucos, e é exatamente assim na fé cristã. Se você ficar alimentando apenas alimento que outras pessoas te dão, você não acaba tendo a maturidade, você continua sendo aquele cristão fraco, aquele cristão triste. Então, João, o que eu faço? Você tem que separar um tempo a sós com Deus. É um lugar que você vai para o seu quarto, um lugar que você busca a presença de Deus, e lá onde Deus se transforma, é onde Deus te molda a ser uma pessoa melhor, transforma o teu caráter, e você principalmente se torna um filho melhor. Então, se eu e você, nós não tivermos esse tempo com Jesus de qualidade, meu irmão, nada disso vai adiantar. Ah, mas eu preciso ficar 2 horas? Não, meu irmão. Separa um tempinho que você consegue, separa aos poucos. Eu costumo dizer que o devocional, quando você força, quando o devocional tem horário marcado, tem aquela... você vai estar cumprindo uma tarefa, você não vai estar fazendo com maior amor e maior prazer. Então, você acaba sendo pesado para você. Mas se você entender que isso pode ter um poder de te alimentar, que isso tem um poder de te transformar, meu irmão, eu te garanto que quando você for fazer seu devocional, seu TSD, seu tempo a sós com Deus, eu te garanto que vai ser muito mais leve. O segundo passo. Mas antes eu queria falar que amanhã nós vamos estar fazendo a nossa segunda live. A primeira live foi sensacional, eu queria estar te convidando para que você veja a segunda live, que nós vamos estar falando sobre a verdadeira esperança. E o segundo passo, meu irmão, o segundo passo é algo maravilhoso. Qual que é esse passo? É que nós não vivemos mais, mas sim Cristo vive em nós. O que você está falando que eu tenho que morrer exatamente para que nós sejamos um cristão fervoroso, um cristão que ama Jesus, um cristão que está disposto a fazer qualquer coisa por amor a Jesus. Nós temos que entender que todos os dias da nossa vida nós temos que nos converter e matar a nossa carne para que o nosso espírito viva. Mas o que você está falando? Que eu tenho que pegar? Não, meu irmão. Você tem que todo dia falar: Deus, eu quero ser mais semelhante a Ti. Pai, que minha carne morra, que eu me torne mais semelhante a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que todos os meus pecados sejam perdoados. E começa a pedir para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida e que você diminua cada vez mais. Se nós fizermos isso, eu te garanto que a nossa vida cristã ela vai ser totalmente transformada. Eu não costumo dizer que é tempo de oração, eu costumo dizer que é qualidade. O tempo que você separa está extremamente vinculado com a qualidade. Eu costumo dizer que nós temos que fazer uma oração agressiva, uma oração que fala de Jesus, eu te amo, liberar a palavra de amor, liberar palavras proféticas e principalmente agradecer pela vida. Esse terceiro passo é uma coisa que eu vejo muitas pessoas se perdendo e eu não quero que você seja mais essa pessoa. Quando nós nos convertemos, naturalmente nós começamos a olhar para outras pessoas que não estão na mesma visão, na mesma pegada que nós, e nós começamos a querer julgar elas, querer criticá-las. Mas nós temos que entender que, principalmente, que nós não somos salvos mediante as nossas obras, mas sim a nossa fé em Cristo Jesus. O que isso significa, então, que eu posso fazer qualquer tipo de obra? Não. Quem tem a sua fé verdadeiramente firmada em Jesus, naturalmente manifesta a obra de Jesus. Mas nós temos que entender que nós não somos salvos por nossos méritos, mas nós somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, quando nós olharmos para uma pessoa que não está na mesma pegada que nós, não está no mesmo foco que nós não devemos olhar para ele com um olhar de julgamento. Até porque quando Jesus ele desceu para pagar um preço por nós, ele se fez, o verbo que se fez carne,
ele foi para a cruz, ele pagou um preço, ele mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus. O que significa isso? Filipenses está dizendo que ele não se comparou a Deus, ele deixou o orgulho, ele não deixou que o orgulho entrasse dentro dele, ele foi humilde, e assim que nós devemos ser. Quando nós vemos alguém que não está na mesma pegada que nós, que não está no mesmo foco que nós não devemos humilhar essas pessoas, nós não devemos nos amoldar essas pessoas também, mas que o nosso testemunho tem que transformar ela, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que chamar essas pessoas para perto, para que nós possamos transformar ela pelo Espírito Santo. E por que eu falei no começo do vídeo que uma coisa depende da outra? Pelo amor de Deus, você só chama alguém para perto de você que não é cristão quando você estiver com TSD, quando você estiver firme em Jesus. Por que está falando isso? Porque é mais fácil essa pessoa te desconverter do que você converter ela. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós devemos primeiramente estar firme com Jesus, ler a Bíblia, oração, para que depois nós possamos demonstrar a glória de Deus. O quarto passo, meu irmão, isso é muito triste. Eu vejo muitas pessoas se desviando por conta disso. Naturalmente, nós vemos as pessoas que são mais maduras na fé que nós cometerem erros. E isso faz com que nós desanimamos da fé. Às vezes, essa pessoa não te abraçou, às vezes, etc. Provavelmente você conhece alguém que ia numa igreja, mas porque alguém falou alguma coisa, saiu da igreja. Porque o pastor não comentou. Porque o pastor isso, porque o pastor aquilo. Porque o pastor isso, porque o pastor aquilo. E essa pessoa acaba se esfriando na fé. Um conselho que eu te dou é que nós devemos honrar a autoridade com toda certeza, porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. Mas nós devemos olhar para Jesus em todos os instantes. Nós não devemos focar nas pessoas, porque as pessoas são falhas. Tem uma igreja que tem um logo que eu acho muito legal. Aqui a igreja não é perfeita, porque se fosse perfeita você não poderia vir. Mas nós somos pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoados para ser a igreja perfeita. Meu irmão, nós só vamos conseguir ser a igreja perfeita quando nós formos para a glória com Jesus. Então, meu irmão, essas pessoas que estão acima de você, elas vão errar, mas nós devemos simplesmente olhar para Jesus. Quando essa pessoa te magoar, olha para Jesus, porque se Jesus te colocou lá, é lá que você deve permanecer. Eu não acredito que crente que fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, uma hora o galho quebra e dá problema. Então, você conhece alguém assim, provavelmente. Então, meu irmão, por favor, em meio a circunstâncias difíceis, foque em Jesus. Nós temos o grande exemplo de Pedro. Pedro estava na tempestade, Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as ondas, o mar estava de ressaca, o mar estava forte. Ele estava olhando para Jesus, ele passou pelo mar, mas no momento que ele começou a olhar para a onda, para a circunstância, o que aconteceu, ele afundou. E é exatamente assim com a gente. Quando a gente tira os olhos de Jesus, independente da circunstância, independente da causa, nós caímos. E o quinto ponto, esse para mim é algo maravilhoso. Eu falei para vocês que esse era o melhor. Se você ainda não se inscreveu e não compartilhou para ninguém o que você está esperando, faça isso. Isso tem poder de transformar vidas. E o quinto passo, meu irmão, o quinto passo, ele é maravilhoso. Se você falou, João, está faltando um passo, eu acho que esse passo é fundamental. Comenta aqui, não tem errado, não tem certo. Vamos comentar aqui é um bate-papo para nós. Nós temos a oportunidade de bater papo, então comenta bastante que nós vamos estar conversando. O quinto passo não é sobre ser evangélico, mas é sobre viver o evangelho. Se você já é inscrito aqui há algum tempo, você deve ter escutado eu falar essa frase algumas vezes. Mas eu acho que é uma frase que é muito importante, que nós devemos ter todos os dias em nossos corações. Eu acho que tem que ser a segunda pergunta que quando nós acordamos. A primeira é, se eu morresse agora, para onde eu iria? E a segunda é isso aí. Eu não quero ser um evangélico, eu quero viver o evangelho hoje. O que você quer dizer com isso, João? É muito simples. Tem muita gente que se veste de evangélico, tem muita gente que vai na igreja evangélica e top, mas não vive o verdadeiro evangelho. Se eu e você não vivermos o que está escrito na Bíblia, nada adianta. Meu irmão, que nós possamos todo dia nos questionarmos, será que nós temos vivido o verdadeiro evangelho? E nós só vamos conseguir viver o evangelho se nós conhecermos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida, a Bíblia é o que nós temos que... Sabe aqueles figurinhas de crente debaixo do braço? Exatamente, hoje nós temos celular, vamos aproveitar a tecnologia a nosso dispor, vamos parar de usar essa tecnologia para nos afastar de Deus e vamos começar a usar a tecnologia para nos aproximarmos de Deus.
Já aproveita e compartilha, que isso vai fazer alguém se aproximar de Jesus. Porque o tema desse canal é Jesus, o tema da nossa vida é Jesus. Então vamos pra cima. Mas, resumindo, meu irmão, terminando. Cara, se você não tiver a plena convicção de que você está vivendo o Evangelho, nada mais adianta, nada mais importa. Porque nós falamos tanto dos religiosos, mas nós estamos sendo um. Então que eu e você, nós possamos nos confrontar. Será que nós estamos vivendo o Evangelho? Se não tivermos, ainda há tempo. Jesus bate a porta e te chama para que você viva o Evangelho. E se tem algum desses 5 temas que você não, cara, foi pesado pra mim, eu não tô vivendo isso, não se julga. Se Jesus te mostrou isso, significa que você pode ter mudança, se você quiser. Então Jesus tá te chamando pra mudança. Então não deixe Satanás te acusar e simplesmente faça essa mudança acontecer. Meus irmãos, tô pensando todo fim de vídeo indicar um livro. Dessa vez eu vou estar indicando um livro que transformou minha vida, que fala sobre o Espírito Santo. Se chama Meu Amigo Espírito Santo, do Abi Uber. Cara, esse livro ele é magnífico. Ele conta como que o ministério dele foi transformado. Como você pode ver, está em mídia digital, eu estou lendo pelo Kindle. Mas se você gosta de ler o livro assim, tem também. Agora eu estou lendo esse aqui, Fogo no Fragrância. Eu estou acabando, assim que eu terminar eu falo para vocês o que eu achei. Mas é magnífico esse livro. Se você quiser viver a plena convictude do que o Espírito Santo tem para você, se você quiser conhecer sobre o Espírito Santo, eu indico muito esse livro para você. E é isso, espero que você tenha gostado, foi um prazer te ter aqui. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever, tá? Que Deus te abençoe. Nunca esqueça que não são apenas números, são almas. Então compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Difícil não é mudar, difícil é manter a mudança. E nunca esqueça que não é sobre ser evangélico, mas é sobre viver o Evangelho. É isso. Te amo. Tchau, tchau. Fui!